Então, hoje nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre o que é orar. Muitas vezes, a gente ora, a gente fala assim, mas eu oro, eu falo com Deus, eu tenho orado, às vezes, muitas vezes eu tenho falado com Deus todos os dias, eu tenho tirado o meu tempo com Deus, mas às vezes eu até não tenho obtido resposta, ou eu até tenho obtido resposta de algumas coisas. Muitas vezes você pode até não ter, muitas pessoas às vezes falam que não tem escutado a Deus, ou precisa de uma resposta de Deus. Orar é você ter um compromisso com Deus todos os dias. É você ter esse horário e parar tudo que você está fazendo para ir ao encontro de Deus. Para você ouvir a Deus. Não só falar, mas ouvir o que Deus tem para falar com você. Muitas vezes a gente chega até Deus somente para falar, não para ouvir. Muitas vezes a gente chega, fala, mas não ouve o que Deus tem para nós. E como é que a gente vai ouvir o que Deus tem para nós? É através da Bíblia. É nos prostrando diante de Deus. Como é que eu me prostro diante de Deus? Como é que eu ouço o que Deus tem para mim? É isso que nós vamos ver hoje. Então, orar é você reverenciar a Deus. É você temer a Deus. O temor a Deus é isso. É nós nos reverenciarmos a Deus. É saber quem Ele é e quem eu sou. Deus é dono de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é Deus de amor. Ele é Deus de paz. Ele é Deus quem me cura. Ele é Deus quem liberta. Ele é Deus. Ele é o meu Pai. Ele me deu porção de filho. E eu sou filha dele. Hoje eu posso clamar a Deus como filha querida. E eu posso dizer, Abba, Pai. Pai querido. Hoje eu tenho livre acesso a Deus. Sim, eu tenho. Porque hoje eu recebi Jesus como filho. Como Jesus morreu na cruz e eu recebi Jesus como único Senhor e Salvador. Por isso eu tenho livre acesso a Ele. Livre acesso a Deus. Então hoje eu sei quem é Deus. Então eu reverencio a Deus. Então orar é isso. Orar não é só eu apenas chegar até Deus, despejar todos os meus problemas e sair. Orar é eu ter esse tempo com Deus todos os dias e reverenciar a presença de Deus. É eu buscar a presença de Deus e buscar a direção de Deus para a minha vida. Buscar o que Ele quer para a minha vida. Buscar o que Ele tem para a minha vida. Buscar o que Ele quer para a minha família. Buscar o que Ele quer para o meu trabalho. Buscar o que Ele quer para os meus negócios. Buscar o que Ele quer que eu faça em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Então, orar é isso. Orar não é somente eu me achegar a Deus e falar, e pronto, eu já orei. Isso não é oração. A palavra de Deus diz que nós somos em todas as coisas mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque Ele nos garante a vitória através de Jesus Cristo. Amém? Tá dando para me entender? Amém? Vamos
abrir a Bíblia em Romanos 8, 26. A palavra de Deus diz que é na oração que nós temos a proteção diária para as nossas vidas. Amém? É quando nós oramos todos os dias que a proteção de Deus vem sobre nós. É através da nossa oração. Todos os dias, presta bem atenção nisso. É através da nossa oração todos os dias que a proteção de Deus vem sobre nós. Se nós deixamos de orar, de buscar a proteção de Deus todos os dias, aquele dia fica sem estar guardado. Amém? Abre em Romanos 8, 26. Todos abriram? Leia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, quando nós oramos todos os dias, o Espírito Santo intercede por nós. Amém? O Espírito Santo, ele faz o quê? Traz a direção de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos todos os dias, o Espírito Santo, ele intercede por nós e nos revela todas as coisas. O Espírito Santo, a oração em línguas, o que ela faz? Ela refaz o nosso espírito. Quando nós oramos todos os dias, o nosso espírito, ele é refeito. Aquela carga do nosso dia a dia, ela é desfeita. Então nós ficamos leve. O jugo do dia a dia, ele é quebrado. Quando nós oramos todos os dias, há um livramento diário para as nossas vidas. A proteção de Deus vem sobre nós. E há um livramento diário sobre nós. Porque nós guardamos a nossa casa. Nós guardamos a nossa vida com a oração todos os dias. Amém? Abre em Mateus 6, 6. O que Deus diz? Como nós devemos orar? Por que nós devemos orar todos os dias? A nossa oração é quem protege a nossa casa. Através da direção de Deus para a nossa vida. É através da nossa oração que Deus vai dando direção. É através da oração que a gente faz todos os dias, do que a gente ouve de Deus, que nós vamos sendo direcionados e nós vamos fazendo aquilo que Deus ensina. Amém? Todos abriram? Amém? Então tá, vai lá. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Então, como que a gente ora? A gente entra no nosso quarto. Você tem um lugar, tem que ter um lugar guardada, seja no teu quarto, seja na tua sala, no teu escritório. Você tem que ter um lugar separado, reservado. Não é no meio do barulho, não é no meio da bagunça que Deus fala. Deus fala conosco num lugar separado, reservado. Deus fala conosco no silêncio. Nós ouvimos a Deus no silêncio. Deus não fala no meio da tempestade, Deus não fala no meio do barulho. Nós podemos orar andando de carro, nós podemos orar no nosso trabalho, nós podemos orar em todo tempo.
Deus diz para nós orarmos em todo tempo, sim. Mas para nós ouvirmos a Deus, estar na presença de Deus, receber da unção de Deus, nós temos que ter um lugar separado. Por isso Deus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Então, nós temos que ter um lugar reservado, um tempo reservado, um lugar separado para ouvir a Deus. Por isso ele diz: e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Por que então, muitas vezes nós somos atacados pelo inimigo? Porque muitas vezes o inimigo entra na nossa casa se nós buscamos a Deus e se nós somos cristãos. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo nos ataca. Porque muitas vezes nós somos assolados pelo inimigo. Porque muitas vezes nós não oramos todos os dias. Nós não buscamos essa proteção de Deus todos os dias. Muitas vezes nós não buscamos o que Deus quer para a nossa vida todos os dias. Muitas vezes nós só entramos, despejamos em Deus tudo o que nós queremos, mas não buscamos o que Deus quer para nós. Muitas vezes nós só falamos, mas nós não ouvimos o que Deus quer para nós. E orar não é apenas falar, é ouvir o que Deus quer. Orar é nós termos esse tempo com Deus. É você estar ali, ó, muitas vezes calado, na presença de Deus, ouvindo, cantando um louvor, recebendo da unção. Oração é isso. É você estar ali, ó, recebendo da unção do Espírito. Deus fala para nós entoarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Muitas vezes nós vamos estar ali, ó, só louvando. Muitas vezes você vai estar ali colocando um louvor a Deus, só louvando. Muitas vezes vai ser só oração em línguas. Você vai cantar salmos, cantar hinos, oração em línguas. O Espírito é quem vai conduzir essa oração. Não somos nós quem conduzimos. Nós levamos um tempo para entrar na presença de Deus. Porque até você deixar de pensar nos problemas, deixar de pensar nas coisas, nos seus afazeres, leva um tempo. Leva um tempo para você desfazer das coisas do mundo, para você estar na presença de Deus. Amém? Então leva um tempo para você entrar verdadeiramente na presença de Deus. Leva um tempo para você estar no Santo dos Santos, adorando a Deus. Então, orar é você estar simplesmente na presença de Deus, recebendo do Espírito, recebendo da unção de Deus. Até você ouvir aquilo que Deus quer para a tua vida. Até você ouvir aquilo, a direção que Deus quer para você. Abre em Salmos 32:8. O que Deus fala. Então, orar não é só você chegar e falar. Orar é você ouvir a Deus. E para você ouvir a Deus, leva um tempo. Não é 5 minutos, não é 10 minutos. Orar é você cantar, é você orar em línguas, é você receber de Deus. Amém? Todos abriram? Amém? Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o que Deus diz.
instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. É sob as vistas do Senhor que Ele nos dá conselho. É na presença do Senhor que Ele vai nos dar conselho. O conselho do Senhor vem na nossa oração diária todos os dias. É quando nós estamos na presença do Senhor todos os dias, orando todos os dias, que Ele vai nos dar conselho. Então, o conselho de Deus, a instrução do Senhor para nós vem quando nós oramos todos os dias. Se em determinado dia você deixou de orar, naquele dia você deixou de receber conselho de Deus. E se naquele dia o inimigo veio para te atacar, você não recebeu o conselho do Senhor naquele dia. Você não recebeu a instrução do Senhor para aquele dia. Você ficou sem a resposta de Deus para aquele dia. Você ficou sem a instrução do Senhor para aquele dia. Então nós não podemos deixar de entrar na presença do Senhor nem um dia sequer. Porque é todos os dias que o Senhor nos dá conselhos. Amém? Olha o que diz em Salmos 25:14. Aí em Salmos mesmo, 25:14. Amém? Lê, pode ler. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha só, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o temor do Senhor, quem teme ao Senhor, entra na presença dEle todos os dias, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. A aliança de Deus é com Jesus Cristo. Nós fizemos a aliança do Senhor com Jesus Cristo, amém? Nós temos uma nova aliança com Deus em Jesus Cristo. Olha o que ele diz um pouquinho antes aí, ó, no 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Nós que tememos ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então não existe nós falarmos qual é a direção que eu devo seguir. Ah, eu devo ou não devo fazer esse negócio? Porque ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então nós que tememos a Deus, nós que reverenciamos a presença do Senhor, Ele nos instrui. Então quando nós precisamos fazer alguma coisa, basta nós orarmos. E nós vamos sentir aqui dentro. Nós vamos sentir aqui dentro. Ou nós vamos sentir a paz, que é para nós fazermos, ou nós vamos sentir um aperto, que é para nós não fazermos. Deus sempre vai falar conosco na palavra dele. Porque ele diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Sempre Deus vai falar conosco, sempre. Por isso nós não podemos deixar de orar. A oração é a nossa chave da vitória. A oração é o que nos conduz em vitória. A oração é o que nos guarda todos os dias. A oração é o que nos mantém de pé. Amém? Jesus, ele diz que quer ser nosso amigo. Olha o que ele diz em João 15:15. Abre a tua Bíblia. Em João 15:15. Ele diz que não nos chama servos, mas ele nos chama de amigos. Porque o amigo, ele dá a conhecer as coisas do reino. Olha o que ele diz em João 15:15. Todos acharam?
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha o que ele diz. Eu não tenho te chamado de servo mais, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? O amigo, ele dá a conhecer. Jesus tem revelado a palavra do Pai a nós, porque ele nos tem chamado amigos. E o amigo, ele tem intimidade com o outro. Quando nós temos amizade com Jesus, nós caminhamos juntos. O amigo que tem intimidade caminha junto. Quando nós temos amizade, você caminha junto. Você é íntimo, você é ligado. Quando você tem intimidade com outra pessoa, o que acontece? Você conhece os segredos, você conhece os gostos, sim ou não? Você conhece as particularidades da pessoa, não é? Você já sabe mais ou menos até o que a pessoa vai falar tem hora. Você conhece a comida que ela gosta, a cor que ela gosta. Você conhece tudo da outra pessoa. E assim, quando nós nos tornamos amigos de Jesus, ele nos dá a conhecer o caminho de Deus. Quando nós nos tornamos íntimos da palavra, nós nos tornamos o quê? Amigos. Deus vai nos conduzindo através da palavra e nós vamos tendo vitória. Deus vai, tudo que nós vamos fazendo, Deus vai falando para nós. Faça isso, não faça aquilo. Fecha esse negócio, não fecha aquilo. Faça isso. Amém? Quando você vai educar os teus filhos, olha, faça isso. Não grite. Seja manso. Faça dessa forma. É assim que a palavra nos ensina. Quando você faz alguma coisa que está errado, você já logo sente aquele aperto no coração. Por que a gente sente o aperto no coração? É o Espírito Santo te falando, olha, isso que você fez não foi legal. Logo nós já pedimos perdão a Deus. E Deus nos perdoa. Então, quando nós oramos, quando nós nos tornamos íntimos da palavra, nos é revelado a palavra. Quando nós nos tornamos íntimos, o que acontece? Deus nos dá revelação. A palavra de Deus nos dá revelação. O Espírito Santo nos revela. Muitas vezes, as coisas ocultas que o inimigo arma para nós. Existe um reino espiritual. Existe um reino espiritual que a palavra de Deus diz. Reino espiritual que nós não enxergamos, mas que está aí. E que o inimigo age. E que quando nós oramos, a nossa oração intervém nesse reino espiritual. E esse reino espiritual, quando a nossa oração vai lá, ela quebra cadeias, quebra amarras do inimigo, ela quebra cadeias, quebra demônios e quebra tudo que o inimigo lança no oculto e que nós não enxergamos. Amém? Abre a tua Bíblia aí, ó, em Atos 16, no versículo 23 ao 26. Muitas vezes o inimigo faz macumbarias, feitiçarias,
e nós não sabemos. E o que acontece? Quando nós oramos, a nossa oração alcança o reino espiritual e destrói esses demônios. Amém? Vamos ler. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Então, o que acontece? O que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas foram presos porque eles pregavam a palavra de Deus. E eles foram presos com a maior segurança que existia ali. Olha o que aconteceu. Foi ordenado que guardasse eles com toda a segurança. E eles foram levados para o cárcere interior. E o que aconteceu? Eles não ficaram sentados ali dentro. Eles não aceitaram aquela sentença contra eles. Por volta da meia-noite, diz a palavra, que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E o que aconteceu quando eles oravam e cantavam louvores? Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então as portas foram abertas, todas as portas foram abertas. Não foram só algumas portas que foram abertas, foram todas. E não foi só eles que foram soltos, mas as cadeias de todos. Então, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, não é só nós que ficamos livres, mas somos nós e toda a nossa casa. Todos aqueles que estão ao nosso redor ficam livres. Todos os que estão ao nosso redor são abençoados. Amém? Então, quando nós buscamos a presença de Deus para as nossas vidas todos os dias, não somos só nós que somos abençoados, mas somos nós e toda a nossa casa. Sou eu, é meu marido, são os meus filhos, é o meu trabalho, é o trabalho do meu marido, é a escola dos meus filhos, é tudo que me pertence que fica abençoado. Amém? Tá dando para vocês entenderem? Então, quando nós buscamos a presença de Deus é suficiente, poderosa. A presença de Deus, ela vem para abençoar a mim e toda a minha casa. Assim como a oração de Paulo e Silas destruiu todas as cadeias, destruiu todas as cadeias ali e abriram-se todas as portas. Assim é conosco. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, tudo aquilo que se levantou contra a nossa vida é destruído. Amém? Muitas vezes o dia vai mal. Muitas vezes o dia é aquele dia que custa passar. Muitas vezes o dia é aquele que fala assim: nossa, por que eu fui acordar hoje? Hoje é aquele dia que está dando tudo errado. Mas esse dia é o dia que mais você tem que orar, mais você tem que louvar. Porque é o dia que o inimigo levantou-se para colocar resistência. Ele levantou para dizer para você que você não pode. Mas Deus diz que nós somos mais que vencedores. E Deus, Ele é Deus quem vai à nossa frente,
endireitando todos os caminhos. Ele é Deus quem vai à nossa frente, destruindo todas as portas de bronze e ferrolhos de ferro. Ele é Deus que se faz inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. E é através da nossa oração e do nosso louvor que nós vamos erguendo um louvor a Deus e Ele vai destruindo as cadeias. Amém? Olha o que Deus diz em Jeremias 29:12. Abra a tua Bíblia. Jeremias 29:12 e 13. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que muitas vezes nós oferecemos sacrifício de louvor a Ele. Sacrifício de oração. Porque Ele conhece o nosso coração. Todos acharam? Jeremias 29:12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus nos ouve. Ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando há dias maus, e nós oramos, e buscamos, e perseveramos em buscar a Deus, Deus responde dos céus, com fogo, com poder, com unção. Deus responde dos céus com o fogo dele sobre nós. E é ele quem destrói os nossos inimigos. Nós não precisamos nos preocupar em destruir os nossos inimigos, porque é Deus quem destrói. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda e conhece o nosso coração, diz a palavra de Deus. Ele esquadrinha todo o nosso ser, diz a palavra. E ele diz que nós não precisamos nos preocupar em destruir inimigos, nós não precisamos preocupar em fazer nada. Nós precisamos apenas tomar posição em orar, em louvar e em buscar a presença dele para as nossas vidas todos os dias. Buscar a direção, a unção e a presença dele. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 14. Abre lá. 2 Crônicas 14, 9. De 9 a 15 nós vamos ler. Asa, ele era filho do rei Abias. E Asa fez o que era reto diante de Deus. Deus honrou com ele. Amém? Todos acharam? Segunda Crônicas 14, versículo 9 ao 15. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão.
Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o seu povo, que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Amém? Então, o que aconteceu aqui na batalha? Asa, veio um grande exército de Zerá contra Asa. E Asa era fiel a Deus. E o que aconteceu? Que a gente vê aqui, ó. Asa saiu contra ele, contra o exército. O que Asa fez? Asa tomou posição. O exército do etíope, de Zerá, era muito maior. Se vocês lerem um pouquinho antes, vocês vão ver que o exército de Zerá era muito maior do que o exército de Asa. Então Asa fez o quê? Asa clamou ao Senhor. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer. Quando nós estamos em tempo de tribulação, quando nós estamos passando por problemas, o que nós temos que fazer? Buscar a presença do Senhor. Existe tempos que nós vamos ter problemas? Existe. O que nós temos que fazer? Buscar a presença do Senhor. Porque é o Senhor quem vai nos dar o socorro. É o Senhor quem vai nos dar direção para todas as coisas. É em oração que nós vencemos as batalhas. É em oração que nós temos a resposta e a direção para todas as coisas sempre. Então Asa clamou ao Senhor e ele reconheceu o poder, o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, porque ele sabia que o exército de Zerá era muito maior, muito mais numeroso do que o dele. E ele sabia que era só Deus que poderia dar o livramento e a vitória a ele. Então, o que Asa fez? Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer. Só que Asa saiu contra ele. Asa tomou posição. Então, nós temos que em todo tempo tomar posição na nossa vida em oração. Todos os dias nós temos que tomar posição em oração nas nossas vidas. E quando Asa clamou ao Senhor e disse: não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor, porque em ti confiamos. Ele reconheceu em Deus a grandeza, reconheceu em Deus o senhorio e o poder sobrenatural de Deus. Quando nós clamamos a Deus, Deus conhece a nossa voz. Porque Deus conhece, nos chama de filhos. Deus tem na palma da mão dele escrito os nossos nomes. Amém? Então Deus conhece a nossa voz. Assim como quando Asa clamou, Deus conhece a voz de Asa. E aí, mais adiante, Asa diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O poder vem de Deus. A grandeza vem de Deus. Então, pelo poder de Asa, eles não iriam ganhar a batalha. Somente pelo poder
de Deus, somente pelo senhorio de Deus. Amém? E o que aconteceu? Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Eles continuaram com a posição e o propósito. E caíram os etíopes sem restar nem um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante dos seus exércitos, e levaram dali muito grande despojo. Então, quando o Senhor destrói os nossos inimigos, Deus é quem destrói na presença dele. Nós apenas temos que tomar a posição em orar, em buscar a presença dele, em buscar a direção de Deus para as nossas vidas, em buscar o que ele quer para nós todos os dias. Amém? Buscar a presença, buscar a direção, nos reverenciar diante da presença dele, em temor, em saber quem Deus é e quem nós somos. Amém? E aí, o que aconteceu? Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muito grande presa. Também feriram as tendas dos donos de gado e levaram ovelhas e grande abundância de camelos e voltaram para Jerusalém. Então, além do Senhor ferir e destruir, o que aconteceu? Eles levaram grande abundância de bens. Deus ainda deu grandes bênçãos a eles. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, buscamos a presença dele para as nossas vidas, Deus nos abençoa. Deus nos dá bens fartos, Deus nos traz a paz, o amor, a abundância de dias nessa terra, traz a paz sobre a nossa casa. Deus diz que satisfaz os desejos dos nossos corações e ele nos dá todo o resto como acréscimo nas nossas vidas. Amém? Então, a oração é isto. Orar, buscar a presença de Deus, é saber quem ele é e quem nós somos. Buscar é estar na presença de Deus. É orar sem cessar. Olha o que diz em Colossenses 4:2. Abre a tua Bíblia. Quando nós oramos e buscamos a presença de Deus, o que acontece? Deus sempre vai pelejar por nós. Deus sempre vai estar em nosso favor. Deus vai estar sempre em nosso favor, destruindo os nossos inimigos, sempre indo à nossa frente, preparando um banquete à nossa frente, derramando a unção dele nas nossas vidas. A presença de Deus sempre vai estar na nossa vida. Amém? Olha o que diz Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar em oração. O que quer dizer perseverai? Perseverai todos os dias, seja no dia que eu estou bem ou que eu não estou bem. Eu não ando por sentimento, eu não ando pelo como eu estou. Eu ando pelo que eu creio. Eu ando pelo que eu creio em Deus. Eu ando por obediência. Eu ando porque eu amo ao Senhor. Eu oro. Eu busco a presença de Deus porque eu preciso do Senhor. Porque eu preciso da presença dele na minha vida. Porque eu preciso da unção dele na minha vida. Porque eu preciso da direção dele. Eu preciso da guarda dele na minha vida. Eu preciso da proteção dele na minha vida. Amém? Para nós terminarmos, abre aí em 1 Tessalonicenses 5:17. Tessalonicenses, tá? É o próximo livro de Colossenses, é Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:17.
Amém? Orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. É isso que a palavra de Deus diz. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Nós temos que orar em todo tempo, porque essa é a vontade de Deus. Então nós oramos, nós podemos orar trabalhando, nós podemos orar andando de carro, nós podemos orar cozinhando, nós podemos orar em todo tempo. Mas nós temos que tirar um tempo com Deus, marcar um horário e orar para receber do Espírito, para receber da presença de Deus. Nós temos que ter um tempo a sós com Deus. Nós temos que ter esse tempo particular para ouvir, para nos encher, para Deus nos encher, para ouvir o que Deus tem para nós, para sermos guardados todos os dias pela proteção de Deus. Amém? Então nós temos que ter esse tempo com Deus todos os dias, para estar totalmente debaixo da cobertura de Deus. Amém?